Bom, então, capítulo 18, etapas do ciclo todo o módulo 4 vai ser em torno do ciclo de vida dos testes, tá? Mas no capítulo 18 nós vamos ver quais são as etapas do ciclo de vida dos testes. Só para recapitular e entender do que é que eu estou falando aqui, né? Ou do que é que nós estamos falando aqui. Antes nós estávamos vendo, quando nós falávamos em etapas antes, nós estávamos falando sobre etapas do ciclo de vida de desenvolvimento de software, né? O SDLC, né? Software Development Life Cycle. E só que dentro do SDLC nós temos várias etapas e existe dentro desse ciclo de desenvolvimento de software um subciclo, vamos dizer assim, né? Ou um subescopo que é o ciclo de vida de testes de software. Então nós vamos ver agora essas etapas do ciclo de vida dos testes, né? Que que é uma subdivisão das atividades do profissional de QA no que diz respeito especificamente a testes. Então agora a gente não vai estar falando tanto sobre quality assurance em outras etapas do processo de desenvolvimento, embora nós tenhamos que recorrer muitas vezes a algumas das atividades que nós vamos desempenhar como profissionais de QA em outras etapas do processo de desenvolvimento, como por exemplo a análise de requisitos. A análise de requisitos ela não está sendo executada especificamente dentro do ciclo de vida de testes, mas ela é uma das etapas das atividades que o profissional de QA tem que desempenhar. Eu cheguei a compartilhar com vocês mas eu acho que isso não ficou gravado. Eu acho que foi no final da aula, talvez, que eu compartilhei, até porque é material interno do banco, né, onde eu trabalho, então eu não poderia gravar aqui e disponibilizar numa aula gravada. Mas depois, no final da aula, eu posso mostrar novamente. Mas, até porque não tem muitos detalhes ali, é um ciclo mais genérico que eu desenhei para ser seguido dentro do departamento, né? E seguido por outros profissionais de QA, né? Outros QA engineers. Mas basicamente o que eu estou dizendo ali é o seguinte, que existem passos, né, que a gente deve executar dentro das nossas atividades, dentro do ciclo de vida de desenvolvimento, principalmente as atividades de teste, só que alguns desses passos eles começam antes, quando a gente começa a fazer análise de requisitos, começa a tomar algumas decisões, para que aí, quando nós entrarmos então na execução dos testes, ou na especificação dos testes, planejamento, execução, que aí sim são atividades de teste, né, dentro do ciclo de vida de testes, a gente já tem todo esse conteúdo que a gente teve que obter, né, previamente. Bom, eu vou começar aqui então, falando sobre. Não, no próximo slide a gente já vai começar a falar das etapas propriamente ditas. A gente não vai abordar aqui essa parte de análise de requisitos, tá? Então isso já foi mencionado antes, depois em outro momento a gente pode aprofundar um pouco mais, e como eu disse no final da aula eu posso mostrar para vocês, posso apresentar para vocês esse material. Ou eu posso cortar depois também da gravação, e a gente não precisa se preocupar aí com a propriedade intelectual. Na verdade, eu acho. Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que eu vou mostrar agora mesmo. E aí depois eu corto. Porque vai ser importante a gente ter esse entendimento, essa visão de que isso é uma etapa prévia. Deixa eu encontrar esse arquivo. Eu tenho bastante documentação aqui que eu estou tentando utilizar como um paralelo do que eu faço hoje, né? Tentando extrair alguma coisa do que eu faço hoje que faça parte da realidade de quem está em início de carreira ou no mercado em geral, né? Porque o contexto no qual eu atuo hoje ele é bem específico, né? Então é um pouco difícil de achar essas similaridades, né? Ou traçar esses paralelos aí. Deixa eu ver se está aqui esse arquivo. Eu tinha mais umas janelas abertas aqui.
Com outras coisas acabei fechando para focar um pouco mais e agora estou sentindo falta. Acho que tá aqui. Guidelines. Não, mas esse aqui é de um projeto específico. Eu tinha definido que eu ia. Não. Esse aqui, encontrei agora. É porque são páginas do Confluence, na verdade. Essas documentações, elas estão em páginas do Confluence. E aí, quando eu exporto para PDF, eu olho para o documento e não reconheço, porque ele muda totalmente a formatação. Bom, vocês estão vendo agora essa, esse PDF, certo? Deixa eu reduzir Sim, o zoom dele aqui para encontrar exatamente o que eu estou procurando. Aqui, esse diagrama aqui. Então, dentro do ABN AMRO Bank, né, nós utilizamos algumas ferramentas. Em diferentes departamentos são usadas, né, diferentes ferramentas. No departamento, num dos departamentos no qual, para o qual eu estou atuando agora, ou junto ao qual eu estou atuando agora, nós utilizamos Azure DevOps e Confluence. Essas são as principais ferramentas para parte de gestão de projetos e gestão de testes. E aí nós temos aqui alguns passos, né, identificados aqui por esses círculos amarelos. E o primeiro passo que está listado aqui é o de análise de requisitos, né? E, nossa, é exportado de um jeito bem pouco fácil de consumir, né? Então, na análise de requisitos, entender e analisar os requisitos, a gente coleta os requisitos, a gente esclarece os requisitos, existem algumas práticas aqui que a gente pode utilizar, né? A prática de Tree Amigos é uma delas, e então aqui eu tenho algumas referências internas, né? Dentro do banco nós temos documentações explicando como é que a gente pratica isso dentro do banco, né? Identificando os requisitos. Aí, na análise dos requisitos, por isso que ainda é dentro do passo do item 2 aqui, né, desse documento, que faz parte do passo um, tá? Então, quando a gente exporta essa página do Confluence para PDF, ele exporta assim, criando índices assim, né? Então, tudo que tiver 2 ponto alguma coisa faz parte de análise de requisitos. Depois do entendimento e da análise dos requisitos, a gente foca nisso aqui, ó, identificar quais são os requisitos testáveis. E depois de identificar, agora já é o próximo passo. Daí a gente começa o planejamento dos testes. Deixa eu voltar lá para o diagrama principal. Então, do primeiro passo, dos épicos e das user stories, né, as histórias de usuários, o objetivo é extrair um entendimento a respeito do que pode ser testável ali e quais são os critérios de aceitação para esses testes. Depois, no segundo passo, que é o planejamento, a gente vai definir objetivos de teste, né, que são os test goals, e criar um plano de testes. Depois, no terceiro passo, a gente vai fazer o que a gente chama aqui, ó, de... Deixa eu só mostrar aqui nesse menu aqui. A gente chama de test design. O test design é a especificação dos testes. A gente vai fazer o design, né, ou escrever os testes. Então, criar os test cases. Depois, no quarto passo, o desenvolvimento dos testes, isso envolve duas coisas. Pode ser detalhar melhor, porque quando a gente faz o design dos testes, muitas vezes pode ser em nível de cenário. Depois o desenvolvimento pode ser detalhamento, né, quebrar esses cenários em casos de testes mais detalhados, organizar eles em suítes de testes também, ou até mesmo a automação dos testes já. Depois, quinto passo, a execução dos testes e geração dos resultados e cadastro dos bugs. E o último passo é fazer
um relatório final, né, desse projeto de testes. Então, essa é uma visão superficial, né? Não entrei em detalhes, não aprofundei muito aqui, porque são processos específicos do banco que talvez não se apliquem para a realidade de vocês, mas nesse material aqui eu tentei ser mais genérico, né? Trazer as coisas aqui de uma forma que possam se enquadrar mais na realidade de cada um de vocês. Deixa eu só fechar o que eu não vou utilizar agora, já que eu já encontrei o que eu estava procurando. Pronto. Isso não precisa estar aqui. Uhum. Tá, então eu vou deixar assim. Bom, então voltando, né, ao entendimento aqui do ciclo de vida de testes que nós vamos, da forma como nós vamos abordar aqui, né, a gente vai entender como é concebida essa estrutura, né, para que o processo de garantia de qualidade seja conduzido de uma forma organizada. Esse é o principal objetivo, né. A gente não pode sair testando sem antes entender os requisitos, sem antes planejar, sem antes especificar os cenários de teste da forma adequada. Não é só partir para testar e reportar bugs, né. Eu comentei numa outra aula que eu não ganho comissão por bugs cadastrados. Eu acredito que vocês também não ganhem, não sejam pagos por bugs, né? Então não faz sentido só pensar em produzir bugs, o objetivo, na verdade, é tentar ser assertivo, né? E os principais Daniel, pontos... Oi, desculpa, posso fazer uma pergunta? claro. Ah, agora eu vi o chat aqui. Uhum. Claro, pode Eu tinha falar. perguntado no chat se é o QA que identifica o que é testável ali numa história ou numa feature. É que eu fiquei um pouco em dúvida porque hoje no meu dia a dia, é, algumas coisas eu sei que é testável, mas tem outros pontos que eu sempre verifico com o dev, se é testável ou não. Eu me sinto desconfortável em não saber se é testável ou não é. Aí ficou essa dúvida, já que você mostrou agora essa documentação aí do seu trabalho, Uhum. é mais para entender um pouco, se você puder falar. Claro, posso sim. Tá, então eu vou dividir a tua pergunta, ou esse assunto, né, o assunto que tu está abordando com a tua pergunta, eu vou tentar dividir ele em diferentes níveis, tá? Primeiro que nós temos dois tipos de requisitos, tá? A gente tem o requisito de negócio e o requisito técnico, né? O requisito de negócio, quem especifica ele, quem cria o requisito de negócio é o analista de negócios. E o analista de negócios, ele faz um refinamento desses requisitos juntamente com o time, ou pelo menos juntamente com alguns membros do time, idealmente alguém de QA e alguém de desenvolvimento, ou um líder técnico. O que significa isso? Que aquele requisito de negócio que pertence a um PO ou um analista de negócios, ou seja, aquela pessoa que domina aquele requisito de negócios, a partir do momento que ele apresenta esse requisito de negócios, através de um refinamento, por exemplo, para um desenvolvedor e para um QA, ambos vão conhecer o requisito de negócio da mesma forma, certo? Então, não faria sentido o profissional de QA depender do desenvolvedor para entender o que é testável em um requisito de negócio, porque ambos têm o mesmo entendimento a respeito daquilo. Ambos foram apresentados ao requisito de negócio pelo analista de negócios ou pelo product owner, tá? Então, seria como dizer assim, ó, qualquer coisa que o desenvolvedor possa entender sobre esse requisito de negócios, eu também posso como profissional de QA, né? Eu não sou menos do que ele nesse caso. Agora, o requisito técnico, que é definido por um líder técnico ou por um desenvolvedor, ele sabe mais do que a gente. Então, esses requisitos técnicos, sim, ele vai poder explicar um pouco melhor e nos ajudar a entender como testar, inclusive. Então, muitas vezes, deixa eu ver se eu consigo pensar numa implementação técnica do meu projeto atual, que eu dependi de um... Tá, eu tenho um bom exemplo. No meu projeto atual, nós estamos desenvolvendo, um dos projetos, na verdade, é um programa que envolve várias aplicações, né? Mas a grande maioria delas, elas são processos que rodam em um data lake.
né? Então são aplicações que fazem ETL, né? Elas extraem dados de um data lake, transformam esses dados e carregam de volta esses dados para esse data lake, né? Esse processamento, ele é dividido até por uma questão de compliance, né? Porque se trata de banco, e existem normas, né, para isso. Eles precisam manter histórico de muitas coisas. Então existe uma etapa que se chama de historization, em que eles criam uma cópia de tudo que eles vão processar, e esse tipo de cópia se chama SCD2, se não estou enganado. Deixa eu confirmar aqui. É, Slowly Changing Dimension Type 2, Type 2, né? Então o SCD2 é uma versão, é uma cópia. Só que esse não é um requisito que não é um requisito funcional, não é a regra de negócio do que está sendo processado, mas é o requisito de compliance bancário. É um requisito que o arquiteto trouxe, tá? Então, quando o arquiteto disse temos que incluir uma etapa antes, enquanto estamos processando os dados, antes de fazer cálculos e transformar os dados, precisamos criar um histórico, né? Fazer um historization. E aí, quando ele trouxe esse conceito, os desenvolvedores entenderam como eles deveriam praticar, né, ou implementar esse historization e criaram, então, um dos jobs que rodam no workflow, ele executa esse historization criando essa cópia, né, nesse formato SCD2. O que acontece é que eu não sei aonde que eles vão criar essa cópia. Entende? Eu não sei quais atributos eles vão capturar dos dados que vão ser transformados, que novas colunas vão ser criadas no banco de dados que vai ser, que vai armazenar esses dados historizados, né? Ou, eu não sei como traduzir historized, historizados, né? E então eu preciso entender deles, né? Eu preciso perguntar para eles e entender deles como é que esse requisito vai ser testado, porque eu não tá claro para mim o requisito técnico, de que forma vai ser implementado, qual foi a solução técnica que eles encontraram para isso. Então essa parte dos requisitos, para entender melhor o que precisa ser testado, aí sim dependemos de um desenvolvedor. Mas eu não vejo problema nenhum, não é demérito nenhum trabalhar em conjunto, né, junto com o desenvolvedor, até porque muitas vezes nós trazemos alguns dos requisitos de negócio para eles e sugerimos que eles implementem testes unitários sobre esses requisitos, né. Então, muitas vezes é o contrário, né, tu pode estar sugerindo para ele que crie um determinado teste validando alguma coisa e que vai, inclusive, pode ser um novo requisito que nem estava previsto, e que através de uma boa prática que tu já conhece, tu pode sugerir que ele adote isso, né? Bom, espero ter respondido. Deixa eu só recarregar meu chá aqui. E limão. Agora vai sem mel. E os principais pontos que eu gostaria de mencionar aqui, né, antes da gente seguir aí para as diferentes etapas do ciclo de testes, ciclo de vida dos testes, né, é a importância de seguir esse ciclo estruturado. Então não pulem etapas, ou mesmo se pularem, garantam que aquela etapa que vocês estão pulando, ela vai estar sendo coberta de alguma forma por uma outra etapa, ou existe uma outra documentação, um outro ciclo de desenvolvimento que já produziu aquele tipo de conhecimento necessário que seria abordado por aquela etapa que está sendo pulada. Então, quando a gente está falando aí sobre, por exemplo, criação de suítes de teste, né? Se eu já tenho suítes de teste muito bem definidas em um outro ciclo de desenvolvimento, um outro trimestre foi criado um outro módulo de uma aplicação similar ou da mesma aplicação, isso está muito bem definido, então eu não preciso me preocupar tanto com isso, né? Não preciso gastar tempo definindo essas coisas de novo. Então, otimização também é importante, reutilizando, não reinventando a roda, né? Reutilizando o que já existe. E entendendo, né, como que cada uma dessas etapas vai ter influência nas próximas e na qualidade geral do software, né? Como isso que a gente discutiu agora, né? Entender o requisito, entender o que vai ser testado, para que a gente chegue lá na frente, no momento em que for liberado, né,
algum tipo, e for feito um deploy, né, e alguma user story, algum requisito for liberado, a gente consiga testar assertivamente, né. E não vamos fazer confusão com assertion, né, de automação de testes aqui. E existe relação entre essas etapas e uma interdependência, então entender essa relação é importante também. O que eu mostrei naquele PDF ali que eu compartilhei agora do banco, tenta mostrar um pouco disso, né, como que estão, no diagrama, né, como que estão interconectadas essas etapas. Bom, a primeira etapa que nós vamos ver, então, é o planejamento. A gente vai definir objetivo, escopo, estratégia, e quando a gente fala aqui sobre definir objetivo, escopo e estratégia, a gente não está falando da estratégia de testes, né, porque existe um outro documento. A gente, por enquanto, está focando, a gente está partindo do mínimo, né, do ponto mais atômico, digamos assim, e expandindo mais esse conhecimento e detalhando mais cada ponto, cada etapa. Como, por exemplo, o ciclo de vida de testes de software, agora a gente está separando em etapas. Antes a gente só falava sobre testar, né? Agora a gente está vendo essas etapas. A estratégia de testes é algo mais macro. Depois que a gente entender todas as os microelementos, né, envolvidos em teste de software e nas atividades do profissional de QA, depois a gente vai entender que existe um guarda-chuva sobre tudo isso, né, algo que engloba tudo isso, que é a definição da estratégia de testes. Mas, por enquanto, quando eu menciono aqui estratégia, eu estou me referindo muito mais à abordagem, tá? Quando a gente está definindo o planejamento, é como é que a gente vai abordar aquele determinado requisito que está sendo implementado. Então, é o primeiro passo, né? A gente vai definir, vai limitar escopo, isso é muito importante, né? Limitar escopo. Caso contrário, a gente vai ficar repetindo testes que já foram executados quando o escopo era outro, né? Quando havia uma outra funcionalidade que tinha um foco específico e que testou mais do que deveria, muitas vezes agora nós vamos fazer a mesma coisa. Então vai ter interpolação, né, entre escopos que não foram muito bem definidos ou muito bem delimitados. A abordagem, né, que eu estou mencionando lá no subtítulo como estratégia, então definir a abordagem, definir qual o tipo de teste que vai ser executado, em que nível ele vai ser executado, né, que tipo de recursos eu preciso, quantas pessoas eu preciso, que ambientes eu preciso, se eu vou precisar de uma máquina virtual ou de um ambiente físico, se eu estou testando mobile, né, que tipo de emuladores eu preciso, ou de dispositivos reais, por exemplo, né, e preciso de permissões, preciso de criar uma conta em algum lugar, preciso que alguém libere o meu acesso ao banco de dados, então tudo isso são recursos, né, e também a gente vai definir como é que se traduz roadmap, seria um cronograma, talvez, que vai detalhar as etapas, né, e vai detalhar o tempo necessário para cada etapa. Isso nós vimos num plano de testes numa das aulas anteriores. Definindo, então, prazos, né, o objetivo aqui é definir prazos. Por quê? Se eu apresento isso, né, faço esse planejamento, e o objetivo do planejamento, então, é produzir um plano de testes, né, e compartilho isso com o meu gerente de projetos, ou com o Scrum Master, ou com o Product Owner, e aquilo não cabe, né, no backlog dele ou no cronograma dele, a gente vai ter que negociar. Então a gente vai ter que reduzir o escopo ou aumentar os recursos, né? Eu mencionei já mais de uma vez que gestão de projetos é isso, é um tripé, né? São recursos, prazo e escopo. Se a gente quer aumentar um, tem que reduzir outro, né? E é a partir daqui que a gente vai definir, e é nisso que a gente vai se basear, né? É isso que vai sustentar o restante do processo. As tarefas que a gente vai desempenhar aqui no planejamento, né? Definir estratégia de testes. Como eu disse, a estratégia de testes ela é mais abrangente. Obviamente, se a gente já está com uma estratégia definida, a etapa de planejamento para cada sprint ou para uma entrega maior, que pode ser às vezes um mês de trabalho com mais de uma sprint ou um trimestre, por exemplo, vai focar só no planejamento, não vai envolver a definição de estratégia se ela já tiver sido definida. Mas muitas vezes é um projeto novo, ou é uma empresa nova que ainda não, ou nós fomos contratados para atuar numa empresa que não tem esse tipo de prática.
Então, muitas vezes, nós somos desafiados aí, ou encarregados, né, de implementar algumas práticas. Então, muitas vezes é o momento de definir essas estratégias, né, antes de começar o planejamento. Os critérios de aceitação, novamente, como eu disse, analisar os requisitos, ou seja, antes de planejar, analisar os requisitos nem está incluído propriamente dentro, né, do ciclo de vida de testes de software, porque ele não é teste de software ainda. Ele é entender o requisito, entender a funcionalidade, fazer análise, né, dos requisitos e definir os critérios de aceitação, definir o que é testável e em testar, né, ou ao testar essa funcionalidade, conforme o que foi definido, que é testável dela, né, nós temos que definir ou entender, estabelecer isso junto com ou o Product Owner ou analista de negócios, o que é aceitável ou não como resultado dessa execução aí, dessa ação. E quando não há requisitos, o Danilo pergunta. Tá, então vamos imaginar assim um projeto novo, né? Um time não vai começar a trabalhar no desenvolvimento de uma aplicação do zero sem requisito nenhum, né? Algum requisito deve existir. A gente tem que, se não é suficiente, né? Se ele não é completo, se falta detalhe, né, a respeito de uma funcionalidade, a gente tem que trabalhar junto com o analista de negócios, o Product Owner, para complementar. Mas se é uma funcionalidade que já existe e historicamente ela tem um débito aí de documentação, né, nem vamos chamar de débito técnico, né, ela tem um débito de negócios, né, com relação à documentação, ou foi uma aplicação que era desenvolvida por um outro time, ou era desenvolvida por uma outra empresa, e foi migrado, alguma coisa nesse sentido, a gente tem que fazer uma engenharia reversa, né? Fazer um teste exploratório, que é uma das técnicas que a gente vai ver aqui hoje, né? E através disso entender as funcionalidades e passar a documentar. E aqui a gente já começa a identificar riscos e planejar a mitigação. Eu mencionei na aula passada, por exemplo, que um caso de teste ele pode ser analisado, né, sob uma ótica de risco e ser definida a abordagem de teste baseada em risco. Mas aqui a gente está falando de um outro tipo de risco. No planejamento, a gente vai identificar riscos do projeto, ou riscos do ciclo de vida de desenvolvimento, ou até mesmo do ciclo de vida, mais especificamente, né, o ciclo de vida de testes de software, e planejar como mitigar esses riscos. Por exemplo, não tenho um ambiente de testes. Não tenho, já sei que não tenho. E vai ser desenvolvida uma nova funcionalidade que depende de um determinado tipo de ambiente. Esse é um risco. Se o ambiente, porque eu vou solicitar esse ambiente, né? De repente eu tenho uma área de infra ou uma área de suporte que vai preparar esse ambiente para mim, que pode ser uma máquina virtual, pode ser um servidor, pode ser uma máquina física, pode ser qualquer coisa, pode ser um container, né, rodando, eu preciso de repente de um servidor que vai fazer a orquestração, né, de ambientes aí containerizados, né, então eu vou precisar solicitar tudo isso. E se não ficar pronto a tempo, né, esse é um risco. Então eu tenho que planejar o que eu vou fazer caso não fique pronto a tempo. Ou, por exemplo, agora aqui na Europa está chegando o verão, todo mundo está tirando férias, e se faltar gente para testar, o que eu posso fazer? Eu tenho algum colega de um outro departamento que eu possa pedir que me ajude caso eu comece a me aproximar dos prazos e eu precise de ajuda para fazer algum tipo para exercer algum tipo de atividade, né, executar alguma atividade, e que é inclusive o último item, né, alocação de equipe e ferramentas. Muitas vezes a alocação de equipe e ferramentas pode ser uma ação que está sujeita a risco, né? E aí a gente precisa definir o que a gente vai fazer para mitigar esse risco. Mas a gente pode ter outras, né? A gente pode identificar outros tipos de risco, né? E outras ações de mitigação, como por exemplo, eu vou receber dados, o analista de negócios definiu como vai ser essa funcionalidade, vai ser uma aplicação que funciona assim, e aí ele me disse que vai me fornecer os dados de teste. E me forneceu. Só que os dados que ele me forneceu não têm qualidade boa, não representam bem os dados de produção, por exemplo, ou os dados de produção que eu preciso, né, ter acesso, não estão disponíveis porque eu não tenho acesso à produção. Então existem outros riscos aí
que não dizem respeito necessariamente à equipe e ferramentas, né? Então a gente precisa identificar tudo isso e definir o que vai ser feito as próximas etapas. Próxima etapa de desenvolvimento dos casos de testes. A gente já falou a respeito da criação de cenários, né, em uma das aulas anteriores, e também foi mencionado superficialmente algo a respeito de criação de suítes de teste, né. Desenvolvimento dos casos de teste também tem, novamente, o mesmo objetivo, né, ou tem relação novamente com isso, né. E agora sim, depois de planejar o que vai ser feito, a gente vai, vamos, deixa eu, deixa eu refrasear ou reformular essa frase. Depois de definir como nós vamos fazer, o planejamento ele define isso, né, como vai ser feito, ou no máximo o que ele define aqui com relação a escopo, né, escopo é o quê? Mas ele é muito mais alto nível, né, não tem detalhamento. No desenvolvimento dos casos de teste, agora sim a gente vai definir o que, detalhadamente, né. Então, criamos casos de testes detalhados, baseado nos requisitos do sistema. Nós fizemos também a especificação de alguns casos de teste numa das aulas anteriores, só que sem técnica nenhuma, né? Então agora nós vamos adotar técnica para fazer o desenvolvimento dos casos de teste, nos próximos slides. Então, criação dos casos de teste bem documentados. Nós utilizamos, numa das aulas anteriores, um template que eu criei ali como sendo uma solução bem caseira, uma solução quando a empresa ou o time não tem ferramentas adequadas para isso, para gestão, né, dos testes. A gente pode improvisar com o que a gente tem acesso. Então, eu forneci ali um template, um documento que serviria a esse propósito. Hoje eu vou trazer o que eu comentei na aula anterior, que seria talvez o próximo passo, tentando evoluir, né, evoluir para uma ferramenta um pouco melhor, né, que seria uma planilha, antes de chegar ao sistema, às ferramentas de gestão, né, os sistemas de gestão de testes. Por quê? Porque muitas empresas não vão ter essas ferramentas, e mesmo que tenha, diferentes empresas vão usar diferentes ferramentas. E se a gente só conhecer uma ferramenta e não entender como é o funcionamento da ferramenta ou o que a gente precisa que ela forneça, a gente não consegue fazer de forma tão suave essa migração entre ferramentas. Tem um outro detalhe também que é o seguinte: quando a gente está fazendo seleção de solução técnica, e aí a gente não fala só sobre solução técnica para automação de testes, mas qual ferramenta de gestão de testes a gente vai implantar na empresa, por exemplo. Digamos que eu fui encarregado de escolher uma ferramenta de gestão de testes. O que eu vou usar? Vou usar TestLink, X-Ray, vou usar o quê? Ou até mesmo um Trello. Antes de pensar em ferramenta, eu tenho que pensar no processo. Então, às vezes é bom praticar o processo usando uma ferramenta improvisada, para a gente entender o processo, as etapas, como que a gente executa essas tarefas. Depois de ter isso bem claro, aí a gente vai verificar o que existe no mercado de ferramentas que oferece os recursos que eu preciso para o meu processo. É diferente de contratar uma ferramenta, ou mesmo que não seja contratar, né? Implantar uma ferramenta gratuita, pode ser, e me adaptar a essa ferramenta, adaptar o meu processo à ferramenta. O que faz mais sentido é ter um processo bem definido e escolher a ferramenta correta para dar suporte a esse processo. Agora que eu vi que a Daniela está com a mão erguida aqui para perguntar alguma coisa, eu acredito. É sobre essa parte de escopo. É, eu fiquei na dúvida, nesse contexto ágil, aonde que a gente pode estar documentando isso? Hoje, no meu contexto atual, eu uso o Mindmap e faço ali, eu faço dois Mindmap, né? Um é como se fosse esse meu escopo estratégia, ali eu defino quais são os tipos de testes que eu vou fazer, quais são os riscos. Só que essa parte de riscos ainda é um desafio para mim, porque eu não, tem vezes que eu não consigo ainda ter essa visão de quais riscos poderiam ter ali naquela funcionalidade. E coloco a massa de teste também que eu vou precisar. Aí abaixo lá eu vou e faço a especificação dos meus casos de teste. Mas assim, a gente usa a Azure hoje, mas eu
nunca documentei nada lá, fica só no meu mapa mental, no Miro. Então, a dúvida é aonde que a gente pode estar documentando de forma ágil esse tipo de informação. Tá, se vocês usam Azure DevOps, ele tem o Test Plans, né? Que Tem. seria a ferramenta de gestão de testes mais, eu diria assim, recomendada, né, nesse cenário, para que fosse adotada. Porém, a tua pergunta é ágil. Mind Map é bem Isso. ágil para mim. Então, ou pode ser cria uma planilha, ou cria uma página no Confluence e descreve. O que for mais fácil, mais rápido, o que for mais ágil. Ágil não significa necessariamente rápido, né? Ágil é algo que a gente consegue executar e apresentar algo logo e entender se serve ou não e corrigir caso necessário, né? É feedback rápido, né? E eu acredito que o Mind Map é bastante ágil nesse sentido, mas a tua pergunta começou com relação a como definir escopo, né? Definir escopo é Isso. analisar requisito. É na análise de requisitos que tu vai entender, ok, vamos pensar em Scrum, né? Nós temos um backlog de produtos. Esse backlog de produtos ele vai ser refinado e vai ser priorizado. Existe um processo de gestão de backlog de produtos, né? Então a gestão de backlog de produtos é feita pelo Product Owner, pelo Project Manager, e depois de refinadas essas User Stories, né, e priorizadas, elas vão ser, elas vão fazer parte de um planejamento de sprint e elas vão compor, então, um sprint backlog, que é um sub-backlog, né, do product backlog. Deixa eu tentar falar menos inglês aqui. Do backlog de produto, então nós vamos extrair um subconjunto de itens de trabalho ali, de histórias do usuário, que vão ser um backlog de sprint, né? E agora eu não consegui traduzir backlog, não vou conseguir. Mas todo mundo usa backlog, então não preciso traduzir nesse caso. O que acontece é que esse subconjunto, ele já está te dando um direcionamento de escopo. Então, de tudo que o produto deve ter ao final de um ano, por exemplo, para essas 2 semanas, é esse subconjunto aqui que vai ser implementado. Bom, então já tem uma redução de escopo. Dessas user stories, vamos pensar aí em 5 user stories que foram selecionadas para essa sprint. Dessas user stories, nós temos a descrição da funcionalidade em nível de negócio, né? E essas regras de negócio, vamos pensar que cada regra de negócio precisa ser testada, validada, né? Então precisa ser testada, precisa ser coberta por testes. Então aí a gente já tem um escopo dentro de cada user story, um escopo que são as regras de negócio. Só que além das regras de negócio, nós temos outras características que não são necessariamente funcionais, muitas vezes, que também precisam ser validadas, né? Como, por exemplo, a gente estava utilizando na última aula tela de login, tá? Se eu tenho uma tela de login que tem uma validação de um determinado campo e o usuário não está utilizando da forma correta esse campo e não está sendo apresentada uma mensagem para ele a respeito disso, e isso não consta no requisito, existe uma falha no requisito que precisa ser coberta, né? Precisa ser corrigida. Então, essa user story, durante o refinamento, já deveria ter apontado isso, né? Ou o profissional de QA, fazendo parte do refinamento, já deveria indicar essa inconsistência ou essa falta de um detalhe aí, de um critério. Não, isso não é ainda um critério de aceitação, mas é uma das regras, né? Que esse requisito deveria ter. E a partir desses requisitos, a gente cria critérios de aceitação junto com o analista de negócios ou product owner para entender quando que aquele requisito vai ser aceito. Aquele requisito não, aquela user story. Quando todas as regras de negócio tiverem sido testadas, quando eu tiver revisado aspectos como esses de usabilidade, por exemplo, que não são necessariamente testes funcionais que vão indicar, né? E eu posso criar uma série de critérios de aceitação. Isso tudo vai ser incorporado no escopo de testes que eu vou criar. Então, quando tu cria lá no teu Mind Map um nó novo, né? Por exemplo, campo de nome de usuário. Aí tu vai criar um nó ali de campo de nome de usuário que vai ser preenchido.
Aí tu pode ramificar, né, a partir daquele nó, tu pode ramificar, por exemplo, com relação a caracteres que são aceitos. Pode ramificar com relação a, vamos pensar em tamanho de campo, né, limite de caracteres. Então a gente está falando de tipos de caracteres que são aceitos, limite de caracteres, se ele é deixado em branco ou não, né, se ele é preenchido ou deixado em branco. Então aí tu já vai começar a ramificar. Tu está criando escopo, né, escopo para testar. Depois, para cada um desses itens, tu vai ter que especificar testes. Então cada um deles, alguns nós vão ser cenários e outros nós vão ser sub-itens, né, um sub-item de um nó, um subnível de um nó desses no mind map, que vão ser casos de teste, propriamente ditos, né? Não sei se está claro para vocês o que eu estou querendo dizer com nós e um mind map. Não sei se todo mundo está familiarizado com mind map aqui, que foi trazido aí pela Daniela. Status de um produto. O, o atributo, né, disponível online, pode ser verdadeiro ou falso. Então aqui eu já estou identificando dois estados. Então esses dois estados fazem parte do escopo que eu vou cobrir, né? Agora, se alguém me dissesse assim, não, existem 3 estados. Bom, então agora o meu escopo tem que cobrir os 3 estados, né? E aí cada um desses itens, eu posso dizer que isso aqui é um cenário, e aí eu vou começar a dividir ele em subcategorias, né, subdivisões aqui, que vão gerar casos de teste. E podem estar agrupados em suítes também. Então existe uma série de formas de organizar, né? Alguns desses conceitos a gente abordou na aula passada. Não sei se tu chegou a ter a oportunidade de assistir às últimas aulas, até aqui, né? Talvez alguma delas aí que esteja faltando pode te trazer um pouco mais de esclarecimento a respeito disso. Mas hoje a gente também vai se contextualizar novamente com relação a isso de uma forma diferente, ou através de uma ferramenta diferente, né? Deixa eu ver se eu consigo lembrar de mais alguma coisa que fez parte da tua pergunta que eu tenha deixado passar. Bom, caso eu não tenha respondido tudo, pode perguntar novamente aqui que eu... Agora que eu vi que tu disse aqui que não conseguiu assistir todas ainda. Eu acho que seria também o ponto de saber aonde que a gente pode compartilhar essa informação com o time, de que foi Uhum. feito uma estratégia ali para aquela user story, por exemplo. Aí que tá, Como eu te dentro falei, do... hoje eu uso um mind map, mas assim, como a Uhum. gente tem uma ferramenta de gerenciamento ali, que é a Azure, tem ali o Test Plane, mas Uhum. assim, eu não consigo ver aonde ali dentro, pode ser falta de conhecimento meu, né, ali na Azure, mas eu não vejo nenhum lugar ali que dê para eu contemplar essas informações. O máximo que dá para eu fazer, por exemplo, dá para tirar um print ali do meu mapa mental e anexar ele lá dentro da user story para ficar como tipo um documento anexado ali naquela história, sabe? Mas não de fato de um lugar assim que pô, tá documentado. Por exemplo, na época do teste que eu usava o Uhum. teste link, era até o Gira também, ele era mais abrangente, tinha como a gente documentar mais as coisas, mas depois que eu passei para Azure, ficou um pouco mais limitado essa parte. Então, era É mais na... de saber como é que a gente pode compartilhar mesmo essa informação com o time, para saber que a gente utilizou Uhum. estratégias, que a gente não tira só da nossa cabeça, que tem todo Sim. um trabalho por trás daquilo, né? Na Azure DevOps, nós temos um tipo de item que é chamado Test Goal. Então, para uma user story, a gente pode criar um child, né, que é um filho, né? A gente cria um outro item vinculado com um relacionamento de dependência daquele, né? Eu acho que eu consigo mostrar aqui, talvez, a relação... Aqui são tasks, né? Então, aqui é uma user story com tasks. Backlog item com tasks. E aqui um bug com tasks também, né? Mas, tô procurando... Aqui, ó. Talvez... Não, isso é genérico de Scrum, não é de Azure DevOps, não é específico para Azure DevOps. Aqui, ó, nós temos uma user story,
ela tem várias tasks, essa aqui tem bugs. Deixa eu ver se eu encontro. Esse aqui, ó, tem um test goal. Isso aqui é um test goal. O test goal, ele pode ser assim, ó. Eu vou dar um exemplo. Deixa eu ver se eu consigo interpretar um exemplo daqui. Ó, Hello World website. Eu posso criar. Aqui nós temos 3 test goals, tá? Eu posso dizer que um test goal é validar, ó, fix performance issues. Então, eu estou corrigindo problemas de performance. Essa é uma tarefa. Para essa user story do site, né? Uma tarefa é isso. Eu posso criar um test goal que é validar a correção dos problemas de performance. E aí, para validar a correção de problemas de performance, eu preciso de um conjunto específico de testes para aquele test goal, né, para aquele objetivo de teste. Aqui, autocomplete users information. Então, autocompletar as informações do usuário. É uma funcionalidade nova, né, ou essa tarefa, ela visa atingir isso, né, ou contemplar isso aqui, que eu entendo como um requisito novo, uma funcionalidade nova. Eu posso criar um outro objetivo de teste vinculado a essa tarefa. Então, isso aqui também é uma forma de documentar na user story o que está dentro do escopo dessa user story do ponto de vista de testes. Depois, dentro do test goal, e o test goal é um card, né? Deixa eu ver se eu tenho um formulário aqui de uma user story do... Esse aqui é um formulário de test case, não é de test goal. Mas vamos manter esse aqui aberto aqui numa outra aba, porque eu vou voltar a ele em seguida. Estou procurando uma imagem de um formulário de test goal, mas não está fácil de encontrar. Talvez um formulário de user story já sirva, por exemplo, que eu quero trazer aqui. Não, esse era o test case que tá, esse aqui é um formulário de user story. Já consigo explicar com ele. Passar esse para cá, começar com esse. Então, aqui a gente vai descrever uma user story, tem a descrição, os critérios de aceitação, planejamento aqui, quantos pontos, né, qual a prioridade, documentação, mas não é esse menu aqui que eu quero tratar, é aqui atrás, ó. Não tá bem visível, né, deixa eu ver se eu encontro uma outra aqui, tá, essa aqui mostra bem o que eu quero. Deixa eu fechar essa, tá. Então nós temos, depois disso, né, aí classificação e tal, e aqui, ó, nesses dois campos, eu posso adicionar links e posso dizer que outros itens de trabalho estão relacionados. Então eu posso, clicando aqui, ó, vincular um test goal, ou criar um test goal, né, vinculado a essa user story. E o test goal, o formulário do test goal, ele vai ser bem parecido com o formulário de uma user story. Eu vou ter campo para descrever também, só que o outro campo não vai ser acceptance criteria, se não me engano. Não vou lembrar agora qual é o nome do outro campo. E nós temos outros campos aqui também para definição de risco e quais aspectos da qualidade podem estar sob risco lá, nesse test goal. E nós podemos adicionar links também, mas principalmente aqui na descrição. Aqui a gente vai dizer, por exemplo, assim, ó, esse test goal ele vai ser coberto pelo plano de testes tal, ou pela suíte de testes específica lá do test plans, né? Quando eu falo plano de testes, eu não estou falando do documento de plano de testes, mas é porque dentro da Azure DevOps, a organização dos testes fica dentro de uma funcionalidade chamada test plans, né? Então a gente cria lá um conjunto de testes. E aí lá, naquele test plan, a gente vai criar test cases, como esses, né? E aqui a gente vê, ó, toda a rastreabilidade. Então, ó, ele está vinculado a um bug, ele está vinculado a uma user story também, e está vinculado a test goals. 2 test goals aqui. São 2? 111, tem IDs diferentes, embora tenha o mesmo nome, né? Mas são 2 test goals diferentes. Então, eu diria que a definição do escopo ela vai sendo construída
Acho que agora eu consegui entender um pouco melhor a tua pergunta. Ela vai sendo construída a partir da análise dos requisitos, conforme vão sendo definidos os critérios de aceitação, as regras de negócio. Tudo isso vai, e usando o mind map, eu acho que é uma estratégia muito válida nesse sentido. Tu vai construindo escopo. Depois tu pode documentar ele da forma correta. Agora, a construção desse escopo, através do mind map, também pode fazer parte da documentação. Acho que ajuda muito, inclusive, qualquer pessoa a navegar, né, no escopo que vai ser produzido em diferentes artefatos, né, como um test goal, um caso de teste especificado lá no test plans. São artefatos diferentes que têm rastreabilidade pela ferramenta, mas o mind map já pode dar uma visão mais facilitada, né, dessa organização. Bom, deixa eu retomar aqui, e eu tô vendo que já passou 1h30 da aula, e o objetivo dessa aula era durar 2, assim como as anteriores, que duraram 3, né? Mas eu vou tentar dar uma acelerada agora, mas continuem fazendo perguntas sempre que surgir mais dúvida, ou fazendo comentários também, que eu acho que é isso que enriquece as aulas. Então, nós temos que criar os casos de teste, cobrir os cenários positivos e negativos minimamente, né? E o que é cenário positivo, o que é cenário negativo, o que é caso de teste corner case, né? Que são cenários, podem ser cenários alternativos bem raramente considerados ou que muito remotamente vão ter probabilidade de acontecer, enfim. Tudo isso a gente pode se aprofundar um pouco mais em algumas das próximas técnicas que a gente vai ver. Priorização, conforme criticidade. Numa das aulas anteriores nós vimos a definição de risco, né? O planejamento dos testes baseado em risco. Então nós podemos priorizar eles, né, de acordo com a criticidade também, e preparar dados e ambientes de teste, com base naquilo que foi especificado também. Então isso vai ser o desenvolvimento do caso de teste, tá? Nós vamos ver algumas técnicas para isso em seguida. Depois de desenvolver o caso de teste está pronto, eu já sei quais são os passos, né? Qual é o caso de teste que vai compor a minha execução, quais são os passos daquele caso de teste, que dados eu devo utilizar, né, para cada caso de teste. E aí eu vou começar a executar ele, né? Seguindo o plano de testes. Então o plano de testes ele vai definir prioridade, vai definir o conjunto de testes que devem ser executados. Eu vou seguir esse plano. Em que ambiente que eu devo testar, quem deve testar o que, ou quem deve executar cada tarefa, né? Como a tarefa que eu mencionei antes de definição dos casos de teste, ela pode, de acordo com o plano de testes, ser delegada ou atribuída a uma determinada pessoa do time. A execução, atribuída a outra, ou outras, né? Então tudo isso está no plano de testes, a gente não precisa ficar quebrando a cabeça com isso, é só seguir o plano de testes. E documentar todo o resultado. Seja para conferir com alguém, caso a gente não tenha certeza se aquilo é um resultado positivo ou negativo. E se a gente suspeita que é negativo, a gente precisa confirmar, muitas vezes. Outras vezes tá bem claro, tá bem óbvio que é um bug, né? Mas muitas vezes a gente precisa confirmar. E para isso a gente precisa documentar, né? Coletar evidências, enfim. Se houveram falhas, registrar essas falhas com as evidências, com todas as informações necessárias para que alguém entenda o que aconteceu, como reproduzir aquilo, né? E de tudo que foi identificado de defeito, priorizar novamente a correção. Aí também vai depender do analista de negócios, né? A gente já vai ter uma priorização de acordo com criticidade, mas a correção do defeito nem sempre segue a mesma priorização. E sempre passando status, né? Atualizando o time a respeito do progresso dos testes. Manutenção. Depois que eu fiz tudo isso, eu especifiquei testes, executei os testes. Se na execução eu encontrei um comportamento diferente do esperado, que eu não tinha certeza se era um defeito ou não, e aí eu descobri que não era um defeito, é porque o meu teste não foi especificado da forma correta, eu preciso atualizar esse teste, corrigir ele, ou alguma coisa nesse sentido. Isso é manutenção também, né? Eu tenho que atualizar os testes. Se agora eu tenho mais dados para teste,
que não estavam disponíveis antes, né? Tem mais exemplos. Eu posso incluir tudo isso também no caso de teste. Então, atualizando ele. Melhorando, né? Sempre melhorando aí a minha massa de testes. A gente vai revisar esses casos de testes não só quando for executar novamente, né, numa próxima vez que precisar, mas eventualmente a gente vai lá dar uma organizada, né? Lembrando que esse é assim como o desenvolvedor é dono do repositório de código, né? Aquilo lá eu diria assim, o principal artefato de trabalho deles, né? Para o profissional de QA, o principal artefato de trabalho, é difícil dizer o principal, né? Porque são muitos. Mas o principal é a massa de testes dele, é o sistema de gestão de testes e todos os artefatos que estão ali envolvidos, né? E a gente vai adaptar isso às mudanças do sistema, mas não só. A gente pode ir melhorando isso, né? Nem sempre o sistema mudou. A gente pode adaptar porque a gente entendeu uma forma diferente de fazer aquilo, a gente vai lá e ajusta. Ou agora a gente, por exemplo, a gente agora vai adotar a mind map. Então a gente vai lá e convenciona uma forma diferente de incorporar esse mind map nos nossos casos de teste. Então, ou pelo menos na user story, né, ou no test goal, eu diria. O test goal já seria o nível adequado aí, pensando na hierarquia dentro do Azure DevOps, né? Se existe automação, se essa automação está vinculada aos casos de teste, a gente precisa manter eles bem organizados também. Caso contrário, a execução do teste automatizado não vai registrar um resultado, né, da execução no item que foi criado lá no nosso sistema de gestão de testes, caso ele seja integrável, né? E muitas vezes, quando a gente está revisando um caso de testes, como é que ele foi escrito, quais são os passos necessários, se a gente vê que tem coisa que está sendo repetitiva, né, que poderia ter sido talvez simplificada, tornando mais fácil, mais rápido, mais simples o processo, né, de execução daquele teste, e até mesmo um processo de automação, né? Então a gente consegue otimizar também a execução. E testes recorrentes, né? Pô, esses testes eu preciso rodar com que frequência? Quais desses testes realmente são necessários rodar em nível de teste de regressão, por exemplo? Muitas vezes alguns testes estão testando diferentes valores para uma mesma funcionalidade. Será que eu preciso, em um teste de regressão, ficar repetindo a mesma funcionalidade, né? Testar a mesma funcionalidade com diferentes valores ou em diferentes situações? Talvez não agregue valor para teste de regressão, né? Então, tudo isso tem que ser reavaliado aí quando a gente está fazendo a manutenção. Fazer manutenção, basicamente, eu diria assim, que é organizar, né, tudo que a gente já tem pronto. Não se refere a produzir coisas novas, né. Então, os aspectos essenciais aqui é revisão e melhoria, atualização conforme novas funcionalidades, não só com relação a novas funcionalidades, como eu disse, automação, garantia da qualidade em longo prazo. E eu diria que em menor prazo também. Isso é importante. Diz respeito à eficiência também, né? Bom, esse foi o final do capítulo 18, o último slide, e agora nós vamos para o capítulo 19, ver algumas boas práticas antes de ir para o laboratório prático que eu vou lançar aqui para vocês, tá?